a missão. Aprendendo a cada amanhecer, é a ordem de crescer. Vencer, vou vencer. Já foi liberada a ordem de crescer. Quem participa cresce, e somos uma família para pertencer. Vencer, vou vencer. Já foi liberada a ordem de crescer. Quem participa cresce, e somos uma família para pertencer. Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa Escola de Vencedores. Você já sabe que toda segunda-feira é dia de estreia, uma aula novinha para você que é nosso aluno aqui na Escola de Vencedores. E para nós é um prazer muito grande ter este encontro tão especial toda segunda-feira. Lembrando sempre, eu gosto muito desta frase que eu repito, inclusive ela está na música de entrada aqui da nossa Escola de Vencedores: quem participa cresce. Não existe fórmula mágica para o crescimento. A história dos contos de fada conta a história de João e o pé de feijão, né? João encontra um feijão mágico que ele planta e no dia seguinte é uma árvore gigantesca. Mas a verdade é que não existe esse crescimento mágico. Toda pessoa que hoje está vivendo talvez um crescimento, um resultado, que você olhe e pense: nossa, como seria bom alcançar esse resultado, como seria bom ter este crescimento. É importante você olhar a trajetória dessa pessoa, tudo que ela fez para chegar aonde ela está, o seu plantio e as suas colheitas. Tem um ditado popular, eu gosto muito de ditados populares, né? Que diz que as pessoas olham as pingas que nós tomamos, mas não olham os tombos que nós levamos, não é? A gente toma pinga, né? Graças a Deus. Mas o ditado popular é a realidade. Nós precisamos analisar sempre a fórmula correta do crescimento. E a fórmula do crescimento é estudar, perseverar, aprender, participar. Você que separa esse tempo aqui toda segunda-feira para participar da aula Escola de Vencedores, essa aula que estreia toda segunda-feira, uma aula nova, tenha certeza que você está investindo no seu crescimento. Eu estou com você, porque ao participar como ministrando esta aula a vocês, eu também estou aprendendo, estou crescendo, estou me dedicando ao crescimento. Este ano, certamente, você cresceu muito e eu tenho certeza que nós vamos consolidar aqui a Escola de Vencedores, no encerramento da Escola de Vencedores, com a nossa aula Masterclass Escola de Vencedores. Você que vai participar comigo, é uma aula exclusiva. É uma aula que não é para muitas pessoas também, ela é exclusiva. Se você já garantiu a sua participação, muito bem. Se você ainda não garantiu a sua participação para esta Masterclass, o encerramento da Escola de Vencedores 2025, temporada 2025, corra e garanta a sua participação. Se é que ainda temos mais vagas para participar, tá bom? Então, fica aí o meu convite a você para participar da Escola de Vencedores e crescer conosco e consolidar, fechar o ano na Escola de Vencedores com chave de ouro. Muito bem, pessoal, dito isto, é convidar você para orarmos, para iniciarmos a aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença e pedimos que o Senhor esteja abençoando. Nós estamos aqui porque estamos fazendo a nossa parte, que é nos capacitar. Mas também pedimos a iluminação, que o Senhor nos ilumine no conhecimento que nós vamos receber, para que nós possamos aplicar. Dê-nos sabedoria a partir deste conhecimento, para aplicar este conhecimento em nossas vidas.
de uma forma muito poderosa, abençoando, nos dando direção, nos dando a capacidade de tomar decisões certas que possam trazer equilíbrio e prosperidade em nossos caminhos. Abençoe a todos os alunos da Escola de Vencedores neste momento, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você está comigo? Está junto? Vamos lá? Vamos começar? Vou dizer a você que a aula de hoje é um pouquinho extensa, então eu vou dividir a aula de hoje com vocês em duas aulas. Então, nós vamos começar hoje, a aula hoje, Escola de Vencedores, e na próxima segunda nós vamos ter a parte 2 desta aula, tá? Então, papel e caneta na mão, pessoal. Papel e caneta na mão, porque nós vamos dar início aqui à nossa Escola de Vencedores. O texto que vai nos dar base para começarmos aqui é o texto de Deuteronômio. Você que anota, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler 2 versículos. Livro de Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3. 2 e 3. Estamos juntos? Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e também o verso 3, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Ele te deixou ter fome para te ensinar. Vamos ver se é a mesma versão que eu estou lendo aqui? Olha lá. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Muito bem. Qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui na Escola de Vencedores? Nosso tema é esse: supere as crises. Supere as crises antes de viver a prosperidade. Superar as crises é um pré-requisito fundamental para toda pessoa que deseja viver um tempo de prosperidade. Nenhum de nós vai viver um tempo de prosperidade plena, ainda que você seja herdeiro, recebeu uma herança, você vai ter crises dentro da sua alma que você precisa superar. E nós vamos falar de todas essas crises aqui. Quantas crises nós precisamos superar, vencer, para viver este tempo de prosperidade? Supere as crises antes de viver o tempo de prosperidade. Importante, você que é aluno aqui da Escola de Vencedores, já deve ter muito claro qual é a definição de prosperidade. Qual é a sua definição de prosperidade? Infelizmente, muitas pessoas ainda suprimem a palavra prosperidade ou resumem a palavra prosperidade apenas para uma vida, para uma área financeira. Então, quando ela vê alguém que tem algum recurso, que tem um bom carro, um bom emprego, um bom salário, ela resume que esta pessoa tem prosperidade. E prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Você que é aluno também do Café e Fé, me ouve todos os dias declarando a prosperidade sobre a sua vida. E esta declaração diária faz muita diferença na sua vida. Você que ainda não é aluno do Café e Fé precisa começar imediatamente a participar do Café e Fé. Participar do Café e Fé é fundamental para que você entenda o que é prosperidade, num sentido amplo. Se você ainda está com a sua mente limitada, porque alunos da Escola de Vencedores têm uma mente ampliada. Nós não olhamos o funil pela ótica de cima, que afunila, fecha a visão. Nós olhamos pelo contrário, pelo lado inverso, uma ótica que abre a nossa visão. Então, definir aqui, supere as crises,
crises todos nós passamos, há diversos tipos de crise. E nós vamos aprender a superar os diversos tipos de crise para chegar na prosperidade, na definição de prosperidade num sentido amplo. E qual é o sentido amplo da definição de prosperidade? Então, prosperidade, nós temos os 3 P's da prosperidade. Quais são os 3 P's da prosperidade, Gustavo? Paz, proteção e provisão. Isso mesmo. Paz, proteção e provisão. Quando você tem um sentido amplo da prosperidade, você vai entender que para viver paz, para viver debaixo de uma proteção e de provisão sim, financeira, você vai precisar superar diversas crises. Como é importante nós entendermos isso. O texto que nos deu base está nos orientando, é o texto da passagem do Êxodo, né, onde Deus está tirando o seu povo das prisões de Faraó para levar para a terra da prosperidade, a terra que emana leite e mel. E agora eles precisam superar, neste período, nessa transição, todas as crises que porventura se apresentassem a eles. Então, entenda bem isso. Antes da promoção vem sempre a provação. Antes da promoção, antes de viver a prosperidade, nós sempre vamos enfrentar momentos de provações. Então, por que é importante dizer isso? Porque há pessoas que acham assim, eu amo do crescimento, eu participo da Escola de Vencedores, eu também sou aluno do Café e Fé, mas eu estou enfrentando algumas provações. As provações, elas te fortalecem e te preparam para viver todo e qualquer tipo de crise. Porque é inevitável que nós vivamos crises, dificuldades, problemas. O que importa não é quantas crises você vai enfrentar. O que importa é o quanto você está preparado para enfrentar a crise. Todo vencedor passa por essas fases, pelas crises, antes de conseguir chegar no seu objetivo e desfrutar de todas as promessas. É muito importante. Toda pessoa vitoriosa precisa enfrentar as crises. E a primeira crise que nós enfrentamos, nós vamos chamar aqui de crise de identidade. A crise da identidade. O que é a crise da identidade? Deixa eu dar um texto para você. Êxodo 3:11. Êxodo 3:11. Em Êxodo 3:11, Moisés faz uma declaração que revela que ele estava vivendo uma crise de identidade. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Já poderia parar aqui. Isso é uma crise de identidade. Moisés não sabe quem ele é. Ele diz: quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito, os filhos de Israel? Quem eu sou? Esta crise de identidade, de não saber qual é o seu propósito. Muitas pessoas andam de um lado para o outro porque não conseguiram vencer uma crise de identidade. Sabe com quem acontece isso? Com pessoas adultas que acabam descobrindo que foram adotadas. E como elas não conseguiram se encontrar, ter a identidade de quem elas são, elas muitas vezes elas querem ir lá conhecer a mãe biológica, o pai biológico, para poder tentar vencer uma crise de identidade que está dentro delas. Nós precisamos ter bem definido quem nós somos. Nós, aqui da Escola de Vencedores, encerramos todas as aulas da Escola de Vencedores com uma declaração. Qual declaração? Pode falar, Gustavo. Em Jesus, somos mais que vencedores. Nós estamos definindo a nossa identidade. Nós somos. Eu estou definindo a minha identidade. Eu sou mais do que vencedor. Eu já venci a crise da identidade. Eu sei quem eu sou.
eu sei aonde eu estou indo, eu sei quais são os propósitos reais da minha vida. Quero dizer a você, não importa qual a casa você nasceu, não importa qual o trabalho que você está exercendo hoje, não importa quais as dificuldades que você enfrentou, quem você é. Para Moisés tinha uma missão e Moisés não sabia quem ele era. Como assim? Eu vou lá falar com o Faraó? Faraó é poderoso, Faraó é o rei do Egito, é o imperador do Egito. E aí dizia Moisés: quem sou eu? Nós não podemos, na altura do campeonato, dizer isso. Nós precisamos vencer a crise de identidade. Quando nós não temos uma identidade definida, nós vamos de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ora você está fazendo uma coisa, ora está fazendo outra, não consegue ter estabilidade nos seus projetos pessoais, não consegue ter estabilidade em relacionamentos, namora uma pessoa, namora outra, não consegue saber quem ele é, quando tudo, uma das coisas que revela a nossa identidade é quando nós estamos vivendo dificuldades, e a pergunta que se faz necessária é essa: quem é você quando tudo desaba? Há um momento que você revela a sua identidade, é quando as coisas não dão certo. Quer saber quem? Alguém já disse, quer saber quem é uma pessoa? Dê a ela poder, quando ela está no poder. Ou quer saber quem é uma pessoa? Viva com ela quando ela perde tudo, na sua derrota. Quer saber quem é aquela pessoa? Esteja com ela quando ela está na sua intimidade. E aí ela se desarma e revela quem ela realmente é. A nossa identidade precisa ser bem definida. Moisés não tinha uma identidade definida até este momento. Ele não poderia avançar porque não tinha uma identidade. Enquanto você não definir a sua identidade, quem você é, quais são os teus planos, onde você pretende chegar. E não é sobre se vamos chegar, é sobre não vamos desistir. Não é sobre as pessoas, é sobre nós. Muitas vezes nós somos reativos e mudamos as nossas posições de acordo com o que as pessoas fazem, mas deixa eu dizer a você, escreva isso. Ei, vencedor, escreva isso. A atitude do outro não muda quem eu sou. A atitude do outro não muda quem eu sou. Enquanto você não descobre quem é, o inimigo dita o quanto você vale. Coloca preço em você. Coloca destino em você. Coloca rótulos em você. Quem você? Mas eu sou pequeno, eu não consigo fazer, eu não dou certo para isso. Não. Eu sei quem eu sou. Não deixe o inimigo. E quando eu digo inimigo, sim, existe um inimigo espiritual, mas existem os inimigos da vida, as dificuldades da vida. Não deixe que a doença defina que você é uma pessoa doente, derrotada. Não deixe que uma crise financeira diga, uma ausência momentânea de recursos financeiros, diga se você é ou não é fiel. Não permita isso. Uma dificuldade financeira que momentânea e passageira não define se eu sou ou não fiel. Eu sou fiel. Eu sei quem eu sou, com recursos e sem recursos. Importante, quando eu defino quem eu sou, quando eu venço a crise da identidade, eu também preciso vencer a crise da escassez. Vença a crise de escassez. Deuteronômio 8:3, ele vai dizer: ele te deixou passar por escassez para te ensinar. Sabe que um momento que nós aprendemos muito, quando nos falta. A escassez não é um castigo. A escassez, quando você entende o propósito dela, ela se torna um treinamento. A falta nos faz ter dependência do eterno, dependência do divino. Nós aprendemos a depender. A falta, a escassez, vencer a crise da escassez me faz ter dependência
me faz buscar sabedoria. Na escassez, quando eu venço a crise da escassez, é quando eu aprendo a fazer gestão. Quando as coisas estão o orçamento está mais enxuto, eu aprendo a fazer gestão. Eu aprendo, foi providencial essa torneira aqui, eu aprendo a fechar as torneiras. A escassez me faz fazer boa gestão de tudo aquilo que está nas minhas mãos. Então a escassez não é um castigo que você recebeu. Ah, porque eu estou sendo castigado. Ah, porque para mim está faltando tudo. Não, você pode estar atravessando uma crise de escassez e ter a ausência de alguns recursos, mas a ausência de alguns recursos não mudou o propósito. Você está sendo treinado, aprendendo a ter sabedoria na escassez, aprendendo a fazer boa gestão e entendendo que prosperidade começa com boa administração. Ei, vencedor, prosperidade começa com boa administração. Sabe que tem pessoas que não quebram porque tem muito. Porque se dependesse da administração deles, tem empresas que não quebraram com os sucessores, com os herdeiros, não quebraram assim definitivamente porque tem muito. Tem muita gordura para queimar. Mas se dependesse da boa gestão, da boa administração, já teriam falido, já teriam quebrado. E essa escassez nos faz entender que nós somos dependentes da fé. A fé entra aqui na escassez, porque a fé nos mostra o P da provisão, da prosperidade. A prosperidade começa assim, com a boa administração. Gerenciar com muito é fácil. Eu quero ver você gerenciar com pouco. Ser fiel com muito é fácil. Eu quero ver você ser fiel com pouco, com as pequenas porções do dia a dia. Ser fiel, aprender a administrar. Se você é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. E por que se você é fiel no pouco, será colocado sobre o muito? Apenas pela uma força sobrenatural? Não. E talvez alguém se surpreenda de eu me ouvir falar isso. Ser fiel no pouco e te colocarei sobre o muito significa administre a escassez. Seja leal na escassez, seja leal no pouco. Leal em tudo, na boa administração e também para aqueles que são da fé, na fé. De ser fiel realmente no pouco. Quem está entendendo que alguém está entendendo o que eu estou falando. Então, quando você é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Por quê? Porque há uma fidelidade espiritual? Sim. Mas para além da fidelidade espiritual, há um compromisso em administrar. Há uma busca de conhecimento, há uma busca de treinamento, há uma busca de sabedoria. E você vai administrando aquilo que está nas tuas mãos. E a partir dessa administração, a escassez revela se você confia. Se você é uma pessoa que confia na provisão e no provedor. A escassez revela se você confia na provisão e no provedor. Eu preciso confiar na provisão, mas eu também preciso confiar no provedor. Essas duas coisas vão caminhar juntas conosco para que nós possamos vencer a crise da escassez. E como é que eu conseguirei confiança? A confiança, ela vai ser depositada em nós de administrar bons recursos. Eu acredito que existe sim a parte espiritual, que o próprio Deus vai confiando em você a administração de recursos. Quanto mais você se torna de uma pessoa com sabedoria, com conhecimento, você vai ganhando a confiança para administrar mais.
Você vai tendo confiança para administrar mais. Para ter essa confiança, é necessário vencer a crise de obediência. Crise de obediência. Gênesis 22. Não precisa colocar o texto. Tomou o filho, toma o teu filho único, disse Deus a Abraão, e oferece. Toma o teu filho único e oferece, e o entrega. Abraão é levado ao extremo para vencer a crise da obediência. Abraão havia desobedecido em muitos pontos até então. Agora ele é levado ao extremo para vencer a crise da obediência. Estar em obediência é estar debaixo dos princípios da prosperidade. O princípio da prosperidade, ele é ativado na nossa vida quando nós nos colocamos debaixo do princípio da obediência. E então nós vencemos a crise da obediência. Abraão só viu o sobrenatural quando colocou Isaac no altar. Ele precisava demonstrar a sua obediência aos princípios. Nós aqui da Escola de Vencedores acreditamos que a vida espiritual e a vida material, ela é regida por princípios. Muitas pessoas querendo viver promessa. Há uma promessa de prosperidade. Nós queremos viver prosperidade. Você quer viver prosperidade. E eu ousaria dizer, você vai viver prosperidade. Mas, para viver a prosperidade, há de se destravar e vencer esta crise de obediência. Abraão estava pronto para obedecer a qualquer pedido que lhe fosse feito a partir daquele momento. A prosperidade sem a obediência é apenas uma aparência de que as coisas estão indo bem, quando na verdade não está bem. Por quê? Porque não é porque está dando certo que está certo. Vou repetir. Não é porque está dando certo que está certo. Me dê um exemplo. Eu dou um exemplo para você. A pessoa que sonega impostos. Nós vimos recentemente nos noticiários de todo o Brasil a prisão de grandes empresários da indústria farmacêutica. Alguém acompanhou isso? Se não acompanhou, pesquise aí agora no Google. Prisão de empresários da indústria farmacêutica. Eles tinham uma prosperidade evidente, aparente, mas a ausência, a crise de obediência a princípios estava dando certo, mas não estava certo. Todo mundo olhava e dizia, tá certo, tá dando certo, mas havia uma crise de obediência, não está certo. Porque quando há crise de obediência, pode até ter uma aparência de prosperidade, mas não tem obediência aos princípios. Você está construindo um castelo de cartas. Já construiu um castelo de cartas? E aí você constrói o castelo e você puxa uma das cartas. E qual carta saiu? A crise da obediência. Os princípios não estão sendo respeitados. Todo o castelo que você construiu, ele vai ruir, ele vai cair, porque você não se atentou para a obediência. Quem obedece não perde, apenas antecipa milagres na sua vida. E milagres são construídos, provocados. Não caia no erro da desobediência a princípios para prosperar a qualquer custo. Estou dando um exemplo dos impostos, mas quem prospera com base na mentira, no engano, vendendo. Recentemente nós tivemos também deflagrada em todo o país uma prisão de pessoas que estavam cometendo uma deepfake na internet.
O que é uma deepfake? É venda de produtos que não existem, de baixo valor. Por exemplo, eu estou aqui, deixa eu ver qualquer coisa que eu possa vender. Vamos vender o meu microfone aqui, mais fácil. Eu estou vendendo esse microfone que está aqui é um microfone que tem um valor significativo. E eu começo a anunciá-lo por R$10. Ele tem um valor significativo. Eu começo a anunciá-lo por R$10. O que vai acontecer? Ele custa mais de R$1.000. Eu começo a anunciar ele por R$10 na internet. Um anúncio bem feito, com a inteligência artificial colocando artistas para falar do produto. O que vai acontecer? Eu anuncio por R$10, eu consigo vender muito. E o produto nunca vai entregar. Agora, e o comprador? O comprador, ele compra, é um crime contra a economia popular. Ele compra porque ele diz, vou comprar R$10, se não entregar também, eu só perdi R$10. Essa é a lógica. Eu só perdi R$10. E aí ninguém reclama de perder R$10. Mas quem vendeu, ganhou 10 milhões. Uma fraude. E aí essas pessoas estavam ostentando carro importado, viagens de luxo e tudo mais. Elas tinham uma aparência de prosperidade, mas havia uma desobediência em curso. Nesse caso havia até um crime em curso, porque desobediência também é um crime. Nesse caso, não é? E aí você percebe que muitas pessoas querem a prosperidade, mas não querem a obediência. Então eles optam pela aparente prosperidade, porque não entenderam que a prosperidade é mais do que aparência. Essas pessoas, pode colocar na internet, tiveram a visita da polícia civil na sua casa, invadiu a casa, quebrou a porta, levou preso. A ausência da obediência não era prosperidade. Muitas pessoas estão querendo essa prosperidade. Aqui na Escola de Vencedores nós estamos ensinando a prosperidade verdadeira, com princípios. Vença a crise da obediência. Outra crise que nós precisamos vencer. Perceba que nós estamos falando de crises que são internas. Porque você precisa ser fortalecido na sua mente, no seu coração, para que você se torne uma pessoa vitoriosa. Você, vitoriosa verdadeiramente, você precisa fortalecer mente. Você precisa andar debaixo de princípios. Veja, crise da rejeição. Nós precisamos vencer a crise da rejeição. Não precisa colocar, vou seguir aqui para nós, porque eu quero falar vários pontos, e esse vai ser o último que eu vou falar hoje, a última crise que eu vou abordar com você hoje, e semana que vem eu volto para encerrar essa série aqui, essa aula de hoje, falando sobre vencer as crises, antes de viver a prosperidade. Antes de viver a prosperidade. Davi foi esquecido por seu pai, mas lembrado por Deus. Por quê? Porque ele tinha vencido a crise da obediência. Ele era um jovem obediente, e quem é obediente não será rejeitado. Pode até ser rejeitado pelos homens. A rejeição dos homens antecipa a promoção divina. A rejeição dos homens antecipa a promoção divina. Eu acredito nisso. Ele sai do campo de trabalho para o trono de Israel. A rejeição dos homens vai antecipar a promoção divina. Então, quando você se sentir rejeitado, não se isole, não permita que o seu coração, a sua mente seja desfalecida. E quando você se sentir rejeitado, não saia do lugar da promessa. Permaneça no lugar da promessa. Permaneça. Muitas pessoas mudam o propósito, mudam de lugar, estão no lugar onde tem uma promessa para eles, onde as coisas podem se realizar. O que ele precisa é vencer essa rejeição. É a rejeição dos homens. Não significa que a rejeição divina está sobre a sua vida. Pelo contrário, quando a rejeição dos homens estiver evidente, acredite que a promoção virá de forma extraordinária.
A rejeição revela quem te valida. A rejeição vai revelar quem vai validar você, quem vai realmente promover você e vai afastar aqueles que estão trabalhando contra o que é um projeto do céu divino para a sua vida. Enquanto te ignoram, o céu te observa. Observa a sua obediência, observa como você lida com a escassez, observa se você já encontrou a sua identidade. Identidade. Então, o esquecimento da terra dos irmãos, muitas vezes, impulsiona você para o seu destino. Não foi assim na vida de José, do Egito? A rejeição de seus irmãos o levaram para um buraco. Naquele buraco, ele foi vendido como um escravo. Rejeitado na casa de Potifar, ele foi para um presídio. Esquecido pelo amigo do presídio, ele foi lembrado na hora certa pelo próprio Deus. Colocar as pessoas na hora certa. Então, hoje, nessa primeira aula de duas, o que nós precisamos redefinir aqui, de uma vez por todas, entender, supere estas crises, supere as crises antes de viver a prosperidade. Realmente você quer viver a prosperidade? No sentido pleno da palavra prosperidade? Vai haver essa necessidade de superação, esta preparação na sua mente, no seu comportamento, no seu plantio, naquilo que você está fazendo. É extremamente importante isso. Extremamente importante buscar a prosperidade para que traga um resultado de crescimento no nosso caráter aprovado. O nosso caráter precisa ser aprovado para que nós possamos realmente viver uma prosperidade e desfrutar dela. Identidade, nós precisamos vencer esta crise definitivamente, saber quem somos, independente do que as pessoas tentam nos rotular, saber como é que nós nos comportamos diante da escassez. Isso vai revelar muito de nós. Qual é o seu comportamento diante da crise de escassez? Saber o quanto nós estamos dispostos a obedecer no muito ou no pouco. Saber o quanto nós estamos dispostos e vencer definitivamente este fantasma da rejeição que sonda a nossa mente. Eu trouxe para vocês 4 crises que nós precisamos vencer antes de vivermos a prosperidade. Eu vou trazer a semana que vem para concluir mais 3, tá bom? Para concluir a semana que vem eu vou trazer mais 3. Mas por hoje, Escola de Vencedores, nós encerramos com essas 4 crises que nós precisamos vencer, superar para viver a prosperidade. Antes de viver a prosperidade, você precisa superar essas crises na sua mente, no seu coração, nas suas ações, para que realmente a prosperidade possa se tornar uma realidade na sua vida. Muito bem? Valeu a pena? Fez nota? Você pode continuar compartilhando para que outras pessoas possam também vencer suas crises para viver um tempo de prosperidade. Quero convidar você para fazer, meu aluno da Escola de Vencedores, para fazer uma oração de gratidão. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este tempo, por cada aluno que separou um tempo do seu dia para crescimento, para aprender, sentou-se para aprender. Que o Senhor possa abençoar, dando a tua graça. Nós
Temos aprendido aqui na Escola de Vencedores que a fé sem obras, ela é morta. Por isso estamos aqui aprendendo, mas jamais deixaremos de crer que o Senhor é todo-poderoso e que todas as coisas estão nas tuas mãos. Então, desta forma, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Escola de Vencedores chegando ao final. Semana que vem eu volto com mais uma aula, falando com vocês, fechando a aula de hoje, deixando a aula de hoje em aberto aqui, para fecharmos a semana que vem, tá bom? Você já sabe, segunda a sexta, eu estou com você no Café e Fé. Você que é aluno da Escola de Vencedores, torne-se também aluno do Café e Fé todos os dias, segunda a sexta, pontualmente às 7h58, estreia uma aula nova no Café e Fé, que é um momento devocional rápido e um momento de oração, nosso alimento diário, né? Nossa conexão de todos os dias, tá bom? Estamos juntos, tá, pessoal? Que Deus abençoe você, que a semana seja produtiva e cheia de bons resultados. Vamos declarar juntos? Levante a mão direita e declare a sua identidade. Em Jesus, somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima Escola de Vencedores. Passos firmes, olho a direção. Com fé e coragem sigo a missão.